Queridos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu me sinto privilegiado. Na verdade, retornaria hoje ao Rio de Janeiro. Estive no Comadema desde sexta-feira, na cidade de Lago da Pedra. Foi um grande evento. Retornaria hoje e acabou que não deu tempo de chegar no aeroporto, por conta de algumas obras realizadas antes de Bacabeira. E estava no hotel, senti um desejo muito grande de poder estar aqui com os irmãos ceando, sendo ministrado, e me sinto privilegiado não só por estar aqui com os meus irmãos louvando a Deus, num período tão importante para a Assembleia de Deus no Maranhão, e como receber esse privilégio de ser bem recebido pelo pastor Coutinho e me dar essa oportunidade de poder pregar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Coutinho. Me sinto muito honrado, tá? Amados, Gênesis 25. Gênesis 25, eu prometo ser o mais breve possível. Eu sei que ainda será celebrada a ceia do Senhor e vou aproveitar que é um culto de ceia, mais administrativo, voltado mais aos crentes, e pregarei uma mensagem mais voltada para o seio da igreja, aproveitando aí o centenário da Assembleia de Deus aqui em Maranhão. Gênesis 25, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Faça como o pastor Coutinho ensina aos irmãos. Se ele ensina os irmãos que podem permanecer sentados, os irmãos permaneçam. Se ele ensina que tem que ficar em pé, os irmãos se coloquem, respeitando o ensino do pastor de vocês. Está escrito: e estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então Abraão entregou seu espírito e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Versículo 8, mais uma vez. Então Abraão entregou o seu espírito e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Irmãos, nós, o cristianismo, somos relacionados com as outras duas religiões como o povo do livro. A nossa base de fé, regra e crença está sobre os textos sagrados e por isso chamamos a Bíblia de cânone. A palavra cânone dá uma conotação de um instrumento de tirar medidas. Toda medida da vida de um cristão deve estar pautada sob a luz das Escrituras. Por isso, todo cristianismo que não é bíblico é qualquer coisa menos cristianismo. Embausado nesse pensamento, que é sob a luz das Escrituras, que encontramos aquilo que chamamos de cognoscibilidade. A primeira maneira que Deus se revela à humanidade é um dever cristão, não só ler os textos, mas meditar na Bíblia Sagrada. O que nos abre um precedente aí de, no mínimo, 3 tipos de abordagem de leitura da Bíblia. O primeiro tipo de abordagem que você pode ter é a abordagem mais simples. É quando você cria uma espécie de cronograma e estabelece um programa a fim de você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isto é saudável, toda leitura é muito boa, mas não é isso muito bem o que se recomenda os textos sagrados. Não é só lê-la, mas meditar. E aí, por inferência, nasce uma obrigação pastoral, a qual o próprio apóstolo Paulo diz que o presbítero deve, e se deve é um dever, manejar bem as Sagradas Escrituras. Quando não a igreja de Atos, tomando um certo corpo, os próprios apóstolos, reunindo os cristãos, disseram: nós precisamos levantar diáconos, a fim de que nós, apóstolos, nos separemos para o ensino da palavra de Deus. Ou seja, esse tipo de leitura requer um pouco mais de ferramenta, a fim de que aquele que está lendo e que se propõe a expor, entenda com mais clareza aquilo que está sendo observado. E aí você terá um amparo, tanto da hermenêutica como da exegese. A exegese é muito mais complicada do que a hermenêutica, mas a hermenêutica nada mais é do que a interpretação de textos. E aí, todos os que expõem as Sagradas Escrituras, como diz a recomendação paulina, devem, e se devem, precisam se dedicar a entender o contexto, o idioma, o que está por detrás dos textos, as linhas interpretativas, a fim de transmitir ao corpo da igreja uma mensagem que seja saudável. É mais voltada aos pastores, mas seja da vontade de Deus que todo cristão se desperte, não só para a vontade de ler, mas de tentar absorver os textos sagrados. O terceiro tipo de leitura é um tipo de leitura mais usual para a vida cristã,
que envolve o que nós chamamos de devocional. Nesse período de devocional, nós sofremos um processo espiritual que é denominado de iluminação. Erroneamente, de uma forma mais popular, o senso popular, as pessoas acabaram denominando isso de revelação de texto. Não existe mais revelação de texto. O que existe é um processo de iluminação. O que seria isso, pastor Carlos? Todo cristão, ao ler os textos sagrados, orando e dependendo da graça do Espírito Santo, sofrerá esse processo. Deus, por sua misericórdia e bondade, retirará dos nossos olhos as nossas escamas e poderemos enxergar nos textos não só um conhecimento teórico, mas prático, a fim de que o exercício da vida cristã seja saudável à luz das Escrituras. Então isto é um desdobramento espiritual. Por que eu estou dizendo isto aos irmãos? Porque nós lemos 2 versículos aqui que parecem não fazer muito sentido, não parecem ter uma dificuldade de interpretação. Se eu recorrer à leitura primária, de passar os olhos nos textos, não teremos dificuldade de observar e compreender que está falando, é uma nota sobre o falecimento de Abraão. Se eu pesquisar o texto, usando o aparato, tanto da hermenêutica ou da exegese, poderia aqui levantar algumas coisas, como onde Abraão foi enterrado, por que foi enterrado lá, qual é a região, qual é o período histórico de Abraão e assim sucessivamente. Mas no processo de iluminação, claro que não se esgota a lição, você perceberá que existe uma redundância, e eu não sei nem se é possível eu usar o português dessa forma, mas eu vou utilizar, tá? É uma redundância gritante. Por que gritante? Porque o texto no versículo 8, ele é praticamente desnecessário no entendimento humano. Se não, vejamos, versículo 7, e esses foram os anos da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. Versículo 8, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, vírgula e não ponto, velho e farto de dias. Nós temos 3 expressões que significam a mesma coisa. Se ele morreu em boa velhice, só poderia morrer velho. Ninguém morre em boa velhice adolescente. Ninguém morre em boa velhice sendo novo. Ninguém morre em boa velhice sendo jovem. É óbvio que quem morre em boa velhice deve morrer velho. Ora, se morre velho, por tabela ou inferência, também morre farto de dias. 175 anos. São muitos ou poucos dias, irmãos? Muitos. Obviamente, farto de dias. Agora, se o texto está informando algo que aparentemente é redundante, nós não podemos tomar isto como uma lição humana, pois os textos sagrados não são projetados por homens. Deus utilizou homens, mas quem é o autor é o Senhor. E se Deus está dizendo que Abraão morreu em boa velhice, velho e farto de dias, deve haver algum tipo de lição, algum tipo de informação que Deus está querendo transmitir. Qual é a lição que Deus está transmitindo? Ele está adjetivando a vida de Abraão com 2 adjetivos fundamentais para uma igreja centenária. Quais são os adjetivos? Não basta você cruzar a linha de chegada da vida vivendo 80, 90 anos. Você precisa ter 2 características na sua existência. Você precisa ser velho e farto de dias. Quais são essas 2 características? Explicarei aos irmãos. Se no findar do culto os irmãos me pararem e perguntar, pastor Carlos, qual é a sua idade? Eu direi, 34 anos, completo 35 dia 1º de novembro. Isso é velhice, isso é tempo de existência. Então, idade é só existir. Uns existem há 50, outros há 40, outros há 45, outros há 60 anos. Então, anos está tratando sobre tempo de existência. E fartura de dias é a produtividade ao longo da existência. Então, se a pergunta fosse diferente, pastor Carlos, há quanto tempo você existe e o que você realizou ao longo da existência? Aí eu faria um balanço, o tempo de produção com o tempo de existência. Se eu produzi o suficiente, tive fartura de dias. Se não produzi o suficiente, meus dias de existência não fizeram tanto sentido. Um autor inglês muito famoso, chamado Lewis Carroll, é um codinome, diz uma frase brilhante, escrevendo um livro não cristão, mas a frase é brilhante. Quando Alice conversa com um determinado ser, ela diz para o ser, como eu faço para sair daqui? E o ser pergunta para ela, para onde é que você quer ir? Ela diz, eu não sei, e o ser responde, aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. A vida não espera, e por não esperar,
Ou você aproveita o tempo de existência para produzir, ou a vida passará e você não produzirá nada. A dificuldade que nós temos é que aí fora, em São Luís do Maranhão, é diferente daqui dentro na Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Porque lá eles entendem a vida só no plano físico. E aí fica um pouco mais confortável de viver. Se você perguntar para quem está aí fora, o que é que você espera da vida, o que é que você quer produzir, no mínimo ele dirá, quero um carro, uma casa, trabalhar, me aposentar, viajar, é o suficiente. E nós temos um princípio bíblico. E quando lemos Gênesis sobre o hebraico, quando Deus sopra o fôlego de vida no nariz de Adão, o texto sagrado diz, Nishmat Haim. Haim é no hebraico vidas no plural, o que dá a sensação que nós cristãos entendemos que a vida não se esgota num plano terreno. Muito pelo contrário, existe um plano metafísico que rege o terreno. Então nós dividimos a vida tanto para cima como para baixo. Você precisa calçar, você precisa vestir, você precisa trabalhar, você quer adquirir, você quer prosperar, mas você também precisa se dedicar e trabalhar para cima. Então, se eu perguntasse a alguns irmãos, o que é que você produziu ao longo de 100 anos da Assembleia de Deus? Quanto tempo de existência você tem aqui dentro? Alguém diria, nasci no Evangelho, fui criado no Evangelho. Outros diriam, estou aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E eu lhe perguntasse, para baixo o que você fez? Muitos diriam, me formei em Direito, Medicina, eu sou empreendedor, eu trabalho em tal lugar, eu quis esse objetivo, adquiri tal casa. E se eu perguntasse para cima, o que você fez para cima? Qual é a sua fartura de dias dentro da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão? Alguns diriam produtiva, outros diriam, estou esperando Deus me fazer uma visita com um contrato de vocação, me dizendo o que eu devo fazer. Enquanto Deus não fala, também não faço nada. Sabe o que vai acontecer? Se Jesus não voltar até lá, a Assembleia de Deus completa 200 anos e você não produziu nada. Para o céu você vai, porque sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas um salvo que não produz obra é um salvo que não tem gozo ou prazer na salvação. Como Deus não proíbe você de prosperar para baixo e de viver para baixo, Ele sabe das suas tarefas terrenas, mas Ele tem que te provocar para viver para cima. Por isso, Ele dá no livro de Levítico, capítulo 23, versículo de número 1, 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Estas festas, sobre a luz do texto, são solenidades, convocações e reuniões santas. São festas perpétuas para o Antigo Testamento. Tem que celebrar todo ano. Todo ano tem que celebrar Páscoa. Todo ano tem que celebrar Pentecostes. Todo ano tem que celebrar Festa dos Tabernáculos. Para nós é sombra, para nós é tipo. Qual é a representatividade dessas 3 festas na minha vida e que tem a ver com o centenário? Tudo. Páscoa, comemoração da libertação. Você sai do Egito em direção para Jerusalém, lembrando aos irmãos que Egito na Bíblia sempre é descida, Jerusalém sempre é subida. Então você só altera o caminho de descer para subir quando o cordeiro é imolado e você come o cordeiro. E comer o cordeiro é um símbolo de internalização. Pegar o que está fora, colocar para o lado de dentro. Quem pega o cordeiro fora e coloca para dentro, não desce mais. Só toma o caminho de subida para a glória do nome do Senhor. Quem está subindo precisa viver Pentecostes. E o que é Pentecostes? No Antigo Testamento, não para nós no Novo, porque no Novo é Atos 2, mas no Antigo Testamento é a descida dos 10 mandamentos, representados na mão de Moisés, que serão um símbolo dos 613 mandamentos da Bíblia Sagrada. Então, se você celebra a Páscoa, você está dizendo, eu sei de onde Deus me arrancou e para onde Ele está me levando. Chegou em Pentecostes, é a descida dos mandamentos, é para quem você está vivendo. Chegou em Tabernáculos, é para onde você está chegando. Junte as 3 festas e as 3 festas formam uma frase. Quando você celebra a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, o que Deus está dizendo para você todos os anos? Quer prosperar? Prospere. Quer estudar? Estude. Quer comprar casa? Adquira. Só não se esqueça, Páscoa, da onde eu te arranquei, Pentecostes, para quem você está vivendo, Tabernáculos, para onde você está indo. Então, se você sabe
da onde Deus te arrancou, para quem você está vivendo e para onde você está indo, existe uma diferença. Então eu vou dividir, no bom sentido da expressão, a Assembleia de São Luís do Maranhão em dois tipos de crente. Os crentes que estão aqui, mas não sabem o que estão fazendo aqui e não estão produzindo nada. E outros que sabem de onde saíram, para quem estão vivendo e para onde estão indo. Para este grupo, a Assembleia de Deus está escrito Levítico. Só que a palavra Levítico é uma palavra empregada sobre a Septuaginta. No hebraico é Vaikra. Vaikra significa e chamou, que está no capítulo 1, versículo 1. E chamou Deus a Moisés e disse. Então, quem não sabe o que está fazendo aqui, só vê uma instituição religiosa. Mas quem sabe o que é a Assembleia de Deus, e sabe de onde Deus arrancou, sabe para quem está vivendo, e para onde está indo, vê Deus chamando para trabalhar para o lado de cima. Então você teve o dia inteiro para produzir para baixo, mas a partir das 6h30, você teve agora a oportunidade de produzir para cima. Para nós chegarmos aqui e eu começar a concluir, no capítulo 1 de Levítico, nós temos os sacrifícios. Desses sacrifícios, alguns desses são voluntários. O que é voluntariedade? Amar a causa mais do que o seu efeito. Vou repetir. A voluntariedade é amar a causa mais do que o seu efeito. Meu querido pastor presidente, Deus está dizendo para Moisés, o altar não é um lugar restrito. Quem quiser me servir, pode vir. Mas quem quiser vir, venha por vontade própria, mas não venha com a mão vazia. Quer trabalhar para mim, não venha para o centenário com as mãos vazias. Como é que nós devemos nos apresentar, Senhor? Quer viver para cima? Quem tem boi, dá boi. Quem tem ovelha, ovelha. Quem tem pombo, pombo. Quem boi, boi. Quem ovelha, ovelha. Quem pombo, pombo. O que Deus está dizendo com isto? Boi é sacrifício caro. Então tem cristãos que estão aqui e que sabem de onde saíram, para quem estão vivendo, para onde estão indo, e disseram para o pastor Coutinho, eu quero prestar sacrifício de holocausto. Sacrifício de holocausto é ofertado em uma data específica. Eu só oferto o holocausto quando eu acho que perdi uma oportunidade de ter feito algo a Deus. É um sacrifício de reparo. Então alguém chega no pastor Coutinho e diz, pastor, cansei de viver para baixo. Cansei só de faculdade. Cansei só de carro. Cansei só de roupa. Cansei só de status. Eu preciso fazer alguma coisa para cima. E eu trouxe um boi. Arranco o couro do boi, queimo o boi no altar. Carne bovina queimando, irmãos. Cheira bem, sim ou não? Óbvio. Então o sacrifício de boi cheira bem ao nariz dos homens, cheira bem ao nariz de Deus. E Deus diz, cheiro suave e agradável às minhas narinas. Ou seja, é muito bom ver alguém pregando bem. Os irmãos concordam sim ou não? E nós temos belíssimos pregadores aqui em São Luís, no Brasil inteiro. Então quando você ouve, o que você faz? Que sacrifício bom, que dedicação, que empenho, se separou, orou, leu, estudou, cheiro suave. Alguém diz, pastor Coutinho, eu não tenho um boi, não tive como fazer um seminário, não fiz uma faculdade teológica, mas eu tenho uma ovelha. E eu sei de onde eu saí, para quem estou vivendo e para onde estou indo. Pastor Coutinho diz, sua ovelha serve. A pessoa começa a cantar. É bom ver alguém cantando afinado, sim ou não, irmãos? Acerta a nota, voz de cabeça, respiração, voz de nuca, voz mista, escala pentatônica, melisma. A pessoa canta e encanta. Você ouve, você diz, que maravilha, que instrumento. A pessoa não descansa, a pessoa afia o instrumento para louvar a Deus. Ela não vem de qualquer maneira, ela se prepara, se separa, louva a Deus com intensidade. E os homens dizem, cheiro suave e agradável às narinas. E Deus diz, que louvor maravilhoso, cheiro suave e agradável às minhas narinas. Mas a grande parte da Assembleia de Deus, e digo porque sou fruto, filho da Assembleia de Deus, neto de pastor, filho de missionária, cresci aí na Assembleia de Deus, ela é uma igreja esquisita. Em que sentido? Bom, hoje nós temos grandes pregadores, hoje nós temos grandes cantores, mas a Assembleia de Deus, na sua base, não cresceu na base de teólogo, não cresceu na base de hebraístas, não cresceu na base de muita gente afinado. Eu mesmo fui educado numa mesa de oração por irmãs que, na grande maioria, mal sabiam ler, mas quando dobravam o joelho, a presença de Deus era manifesta.
Então Deus disse, quem tem boi, boi, quem tem ovelha, dá ovelha, mas se você tem um pombinho, traga um pombinho e aqui concluo. Só que o pombinho, quando ele vem para o altar, ele tem que ser queimado com as penas e tudo. Permita a minha pergunta aqui, não sei se vou constranger. Aqui é badalo ou estilingue, irmão? Quem já matou pombo? Confessa o pecado. Aproveita que é ceia. Aproveita que é ceia. Quem já matou o pombo e queimou o pombo? Não me deixe sozinho em nome de Jesus. Uma pena, o pombo queimando, cheira bem ou cheira mal? Cheira mal, não cheira, meu querido pastor? Mas não é o pombo que cheira mal, é pena que cheira mal. Quando você queima uma pena, vai cheirar mal. Então do boi você tira o couro, da ovelha você tira o couro, mas quando alguém vem com um pombinho, pastor Coutinho, no centenário Deus diz assim, ó, não tire as penas do pombo. Por que não tire a pena? Porque quando você tira as penas de uma ave, ela diminui de tamanho. Então Deus já começa nos dando uma lição. Não diminua aquilo que é pequeno. Nas coisas pequenas também tem coisas grandiosas contidas nela. Alguém já está entendendo? Ok? Então alguém olha para o pastor Coutinho e diz, pastor Coutinho, também cansei de viver para baixo. Cansei só de me dedicar para a vida. Isso aqui passa, isso aqui é transitório, isso aqui é efêmero. Mas a eternidade jamais passará. Eu sei de onde eu saí, para quem estou vivendo e para onde estou indo. Eu não tenho um boi, eu não tenho uma ovelha, mas eu tenho um pombinho. Ok? Quando o pombinho vem, aí você inverte. Boi cheira bem, ovelha cheira bem, mas o pombinho cheira mal. Então o pessoal de baixo diz, como é que tem coragem? Depois de um louvor daquele que quer cantar, todo desafinado, não acerta uma nota, erra compasso. Os músicos ficam revoltados tentando acompanhar e não acham o tom da pessoa. Começa em mim, vai para Fá, vai para mim, vai... É uma bagunça, é uma fanfarra. Começa a pregar, não conjuga verbo, não respeita S, não respeita R. Alguém diz, olha lá, não tem vergonha, que vergonha. Se eu fosse ele, não tinha essa coragem. Nunca frequentou um colégio, quer falar da palavra de Deus. No nariz de alguém está cheirando mal, mas o Deus que diz, cheira bem para o boi, cheira bem para a ovelha, está dizendo para o pombinho, tem cheiro suave e agradável às minhas narinas. Eu concluo aqui agora. Há uma mulher na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e passo o microfone, chamada de Dorcas. Qual o nome dela? Imagina Dorcas, vai para a Assembleia de Deus, só representando, culto de ensino. Quem ministra é Paulo. Culto na rua, quem prega é Pedro. Não tem muito espaço para ela. Porque o que ela tem é só uma agulha. Então, todo culto, Dorcas com a agulha na mão. Alguém poderia olhar a agulha e falar, só isso que você tem para Deus? É isso aí que você trouxe para o culto? É isso aí que você trouxe para adorar? Ela diz, olha, não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar, eu sei costurar. Estou aqui com a minha agulha, esperando a minha oportunidade. Chega no centenário, pastor Coutinho diz, irmãos, faremos uma camisa aqui, e eu vi aí o preço mais barato, saiu R$30. Neste momento, tem irmão que diz, R$30 é pouco. Alguém outro diz, R$30 é muito, não tem como pagar. A irmã Dorcas ouviu alguém se queixando, ela diz, chegou a minha oportunidade. Pastor Coutinho, que foi, irmã Dorcas? Deixa eu falar com o senhor. Irmã Dorcas nunca pediu oportunidade, pois não, irmã Dorcas? O senhor sabe que eu sou costureira, né, pastor Coutinho? Sei sim. Então, cansei de viver para baixo, pastor. Chegou a minha vez. Eu sei de onde eu saí, para quem estou vivendo, para onde estou indo. Qual é a cor da camisa? É preta. Quantas camisas precisa, irmão? É um batalhão. Pastor, uma vez no ano, trabalhar para Deus, mediante tudo que Ele fez na minha vida, ainda é pouco. Sabe o que é mais belo? Dorcas é o tipo da irmã que quando falece, o povo clama para ressuscitar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse centro. Alguém está entendendo o que eu estou te dizendo? Levante a mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão, sustente a sua mão, que eu quero profetizar algo sobre a sua vida na luz desse texto aqui, sobre a palavra de Deus. Vergonha, irmão, é tomar cachaça e dormir na sarjeta com o cachorro lambendo a sua boca. Vergonha é quando você ia para o carnaval, é quando você ia para a seresta, para o forró, gastar dinheiro com aquilo que não era pão. Vergonha, irmãos, é trair a esposa, é trair o marido, espancar os filhos. Agora, se você troca o R pelo L, se você troca o L pelo R, aproveita que Deus está dizendo, eu não olho muito para a qualidade, se tiver sinceridade, eu estou recebendo e trarei fartura. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus o mais alto que você puder, e eu te darei um exemplo.
Passa o microfone agora. Pastor Coutinho, a Bíblia diz que Jesus conta uma parábola, que tem um homem que chama 3 discípulos assim, para você 5, para você 2, para você 1. E diz, olha, eu estou dando o talento, eu volto para buscar. Porque ninguém aqui tem talento próprio. Tudo aqui é emprestado. O que eu faço? Distribui. Sistema administrativo. Quem tem 5 sai distribuindo. O que eu dei para você não é para morrer em você. O que eu dei para você é para você sacudir Maranhão. O povo vai sacudindo, vai sacudindo. Quem tem 5 vai para 10, quem tem 2 vai para 4. Quem tem 1 enterra. Quem deu, voltou para cobrar e disse, julgamento das obras. O que você fez com a voz que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, eu tinha 5, foi para 10. Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, no muito que eu te coloco, entra no gozo do Senhor. E você? Olha, tinha 2, foi para 4. Servo bom e fiel, hein? Foi fiel no pouco, no muito eu te coloco, entra no gozo do seu Senhor. Ele dá o mesmo reconhecimento. Quem tem 5 vai para 10, quem tem 2 vai para 4. Em proporção é o mesmo. E quem tem 1? Enterrou. Porque quem não quer fazer, sempre tem uma desculpa. É a menor congregação, pastor. Eu só dirijo 2 jovens. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não posso. Eu não consigo. Como eu sei que você é zeloso, eu enterrei. Ele disse, se você me conhecesse de verdade, você entenderia que 1 talento vale muito. Quando eu era líder de mocidade, um rapaz chamado Eric, ele errava na palma. Já viu alguém desafinar na palma? Você bate palma na caixa ou fora da caixa? Tempo ou contratempo? O Eric inventava um tempo para poder aplaudir. Eu disse, Eric, não bata a palma não, assovia. Jesus não te chamou para bater palma, meu filho. Ele riu e ele disse assim para mim, pastor Carlos, sabe o que é? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas eu sei de onde Deus me arrancou. Para quem eu estou vivendo e para onde eu estou indo. Eu era roqueiro. Eu tinha o cabelo na cintura, andava com spike, e as músicas que eu gostava ofendiam a Deus. Mas depois que ele me tirou do Egito e começou a me dar um caminho de subida, o que eu sei é bater palma. Então quem quiser cantar, que cante. Quem quiser pregar, que pregue. Mas o meu pobinho eu não levo ele vivo para casa de jeito nem. Está recebendo a palavra de Deus aí? Levante as mãos assim para receber. Eu passo o microfone nesse exato momento, assim para receber. Assim para receber. Esse talento não é teu. Esse glória a Deus não é teu. Esse aleluia não é teu. Essa voz não é sua. Esse talento não te pertence. Aproveita esse centenário para produzir alguma coisa para Deus e mostrar para São Luís o quanto vale a pena morrer se desgastando para fazer a vontade do Eterno. Só que vai fazer alguma coisa para Deus, 1 minuto de glória, se você puder queimar o seu pombinho. Diga para 3 crentes, esse talento não é para teu, deixa tudo aqui hoje. Diga para ele, aproveita, deixa tudo hoje, porque para cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Aproveita o culto de hoje para deixar tudo no altar.